Oi, gente. Eu tenho certeza que por essa vocês não esperavam. Mas, né, faz parte da vida de todo concurseiro saber chutar numa prova. Eu sei que em condições totalmente ideais a gente chegaria na prova e saberia, né, todas as questões, gabaritaria a prova e sairia lá com a consciência de que respondeu tudo corretamente. Mas não é isso que acontece, né? Principalmente em questões de muito decoreba, é totalmente plausível que a gente esqueça alguma informação durante a prova, que a gente não tenha lido, que a gente não tenha visto aquela informação anterior e que cause uma dúvida. Na prova de português, como é uma matéria extremamente complexa, então um assunto pode surgir, pode causar alguma dúvida, né? Então chutar faz parte da vida porque a gente não são 50 questões e a gente não vai saber todas elas, né? Então faz parte da gente saber estratégias que podem ajudar. Né? Eu analisei todas as provas anteriores e vi que a prova da Marinha ela segue padrões de outros concursos. Né? Então as técnicas que eu vou trazer aqui, a técnica que eu vou trazer na verdade, ela é uma técnica que vários concursos, né, que vários concurseiros já fazem, né, e é uma técnica que dá certo. Agora, o principal, aqui não é milagre, tá certo? Então, eu não vou ensinar você gabaritar a prova se você não souber nem o que vai cair, né? Aqui é uma estratégia para quem estudou, para quem tem consciência do que vai cair na prova, né? Para quem domina o conteúdo de certa forma. Né? Então, se você estudou, isso aqui é um auxílio para o seu estudo. Né? Não é isso daqui que vai te garantir gabaritar a prova, né? Tá certo? Então, o principal é estudar. Isso aqui não é um substituto do estudo, tá certo? Então, vamos lá. A prova da Marinha, ela é composta por 50 questões, né? Então, são 50 questões. A ideia é que ela siga um padrão de distribuição mais ou menos assim. 10 letras A, né? 10 alternativas B, 10 letras C, 10 C, 10 D e 10 E. Mas na prática não é exatamente isso que acontece, ela é tão distribuída tão uniformemente assim. O que é mais comum a gente ver é isso. Por exemplo, 12 alternativas A, 10 alternativas B, 11 alternativas C, 9 Ds e 8 E. Né? Então, você vê que ela não está igual, mas que ela está com uma distribuição uniforme, né? Não tem uma distribuição tão variante entre uma alternativa e outra. Mas o que é extremamente difícil e nunca aconteceu na prova da Marinha é isso daqui. Por exemplo, 16 letras A, 8 letras B, 5 letras C, 11 letras D e 10 letras E. Né? Então, isso não acontece na prova da Marinha, essa distribuição totalmente variante assim entre as alternativas. Ela realmente segue um padrão de distribuição um pouco igualitário. Então, qual é a ideia? A ideia é que você responda primeiro aquelas questões que você tiver certeza. Então, você vai abrir a prova e você vai responder aquilo que você tem consciência de que está respondendo corretamente. Né? Aquelas questões que você fica um pouco em dúvida entre duas alternativas, talvez três alternativas, você vai marcar com uma bolinha do lado, mas não vai marcar a alternativa correta ainda. Então, depois disso, você vai fazer uma nova vista na prova, né? Você vai tentar marcar mais questões. Às vezes, você resolvendo uma outra questão da prova, isso acaba elucidando a sua dúvida daquela questão anterior. Né? Então, às vezes, você consegue, fazendo uma nova vista na prova, né? Refazendo a prova, digamos assim, você consegue, né, relembrar uma alternativa que você tinha ficado na dúvida. E aí, se você tiver um pouco de certeza, um pouco mais de certeza, você vai marcar essa alternativa. E aí, depois você vai contar quantas alternativas foram marcadas, né, de cada questão. E aí, você vai ver a viabilidade de chutar essas questões restantes. Né? Então, por exemplo, você tem 50 questões, você respondeu 5 alternativas A, 11 alternativas B, 9 letras C, 10 letras D e 8 letras E, então facilmente aqui você vai ter 7 questões restantes. Se você marcar todas elas como letra A, que é a alternativa que tem menos questões, você tem aqui uma grande chance, uma grande probabilidade de acertar pelo menos 50 questões, 50% dessas questões.
Então, 3 a 4 questões aqui você vai conseguir acertar, porque ela vai seguir aqui aquele padrão de distribuição, né? Então, o de 5 talvez você consiga acertar, né? Talvez 8, 9 questões, né? De alternativas A. Então, das 7 questões que você chutaria de forma aleatória, você utilizando essa técnica de chute, você consegue garantir com mais precisão, né, esse chute, né? Aquela questão que você perderia de toda forma, porque você não tem ideia de qual é a resposta correta, ok? Mas, se você respondeu, né, fez as 50 questões da prova e você conseguiu encontrar 5 letra A, 12 letra B, 9 letras C, 10 letras D e 4 letras E, então das 10 questões que faltam aqui para fechar as 50, não há como garantir que você possa chutar entre a A e a E. Porque aqui, teoricamente, das 10 questões restantes, aqui seriam 5 letras A e 5 letras E. Então, não tem como dizer, né, que você vai conseguir realmente chutar as questões corretas. Se você chutar as 10 questões letras A, você pode garantir uma grande perda das questões que seriam letra E. E se você conseguir chutar a letra E, você vai perder algumas questões que com certeza seriam letra A. Então, aqui eu não tenho como garantir o chute que você vai conseguir 1, 2 ou 10 questões corretas. Então, se aqui for essa sua realidade no final da prova, aqui esse chute ele não tem como garantir que você vai conseguir tantos pontos extras, tá ok? Então, além dessas técnicas de chute, o que é que seria mais interessante? Quais estratégias de prova seriam interessantes para você? Então, o que é que eu indico? Começar a prova sempre pela disciplina que você acha mais fácil e que você sente mais segurança. Existem muitas pessoas que fazem prova de concurso e sempre indicam começar por português. Eu não indico. Às vezes você não sente com tanta confiança, às vezes você decorou muito a parte de formação militar naval. Então, se você sente mais facilidade para começar por formação militar naval, comece. Né? Não sigam as estratégias que as pessoas dizem aleatoriamente e que você não sabe se isso vai funcionar para você. É sempre por isso que é importante fazer simulados antes da prova, né? Porque você consegue identificar no que você se dá melhor, se é começando por disciplina A ou por disciplina B. Então, o que eu indico é você começar pelo aquilo que você acha mais fácil. Se você é muito bom em português, se você se garante, quiser começar por português, ótimo, mas não é uma regra, né? Então, reforçando, não marque alternativas que você não tiver certeza logo no início da prova, né? Senão isso acaba furando aquela técnica de chute no final. Então, se você não tem certeza no início, deixa uma bolinha ali na alternativa e deixa para pensar nela depois. Faça simulados e simule qual é a melhor estratégia que você tem para marcar a folha de respostas, né? Então, existem pessoas que indicam que assim que você terminar a prova e que marque todas aquelas alternativas que você tem certeza, que você já marque a folha de respostas, né? Marque aquelas bolinhas no gabarito. Eu nunca me dei bem com essa técnica, por quê? Se eu tiver respondido com certeza a alternativa 1, a 2, a 3, a 4, aí fiquei na dúvida na 5 e na 6 e vou responder a 7. O fato de pular as bolinhas, aquilo me dava uma insegurança, porque quando eu fosse marcar depois aquelas que estavam restantes, isso poderia acabar me fazendo marcar uma questão em duplicidade, né? Errar a casinha dela. Então, eu sempre gostei de fazer toda a prova, de resolver toda a prova, inclusive os chutes, e quando eu soubesse a marcação de todas as questões, aí sim eu passaria para a folha de respostas. Mas isso exige algo precioso, que você domine o seu tempo de prova, né? Então, se você não domina o seu tempo de prova e deixar para marcar todo o gabarito no final, você pode correr o risco de ficar nervoso, de já não ter tanto tempo assim e acabar marcando tudo errado porque você não prestou atenção, porque você estava cansado, né? Então, essa é uma técnica que eu utilizava, mas depois de ter feito muitas provas e vendo que aquilo era o melhor para mim. Então, eu prestava mais atenção, me concentrando e marcando o gabarito de forma definitiva no final,
do que ficar marcando periodicamente ao longo da prova. Aquilo tirava a minha atenção e ia me ajudar a errar. Então, eu não gostava, mas é uma técnica que existe, que muitas pessoas indicam. Nunca deixe menos do que 30 minutos para responder, para preencher essa folha de respostas. Principalmente se você não tem tanta técnica de prova, tá certo? Então, eu acho que é um tempo mínimo para você marcar as 50 questões, prestando atenção e direitinho para evitar erros, né? Por falta de atenção, principalmente, ou por nervosismo de faltar pouco tempo para entregar a prova. E nunca, gente, jamais, em tempo algum, mude uma resposta que você tinha marcado com segurança, né? Isso acontece muito. Você, logo no início, você marca uma questão, aí eu li essa questão, aí é a letra C, tenho certeza. Aí depois você lendo, fazendo aquela vista na prova, você começa a divagar sobre aquela questão e acha, poxa, essa daqui não era a letra C, eu acho que essa daqui é a letra D. Aí vai lá e muda. 90% das vezes a sua alternativa inicial era a correta, né? Então, se você estudou, confie em você mesmo, né? Então, se você marcou aquela alternativa no início, siga nela, né? E tenha segurança com o que você está marcando, tá certo? Evite ficar mudando, porque isso pode bagunçar toda a sua estratégia de prova. No início da prova, né, não fique divagando sobre uma questão muito tempo. Então, no início, ou você sabe ou você não sabe. Então, você leu a questão, poxa, não tenho ideia do que é isso daqui. Não fique relendo logo no início. Pule, faça as questões que você tem segurança, que você tem noção, né, da resposta correta, e depois vá voltar para pensar naquela questão. Se você fica pensando muito numa questão logo no início, principalmente em português, que a maioria das questões você precisa pensar um pouco mais, você acaba perdendo um tempo precioso que você poderia utilizar de outra forma lá no final. Então, garanta aquelas questões que você tem certeza e depois você parte para poder pensar um pouco mais naquela que você fica com dúvida, tá certo? Então, ao ler a questão, sempre marque aquelas palavras excludentes para chamar a atenção. Então, se a questão pede a exceto, a errada, a incorreta, nenhuma, então você já grifa aquela palavra, né, no enunciado, para evitar de você se confundir. Às vezes, a questão que é errada, você lê lá na letra A, aquela questão correta, você já marca e já pula e nem lê as outras alternativas, né? Então, isso pode te prejudicar bastante. Então, outra estratégia também que existe é, em vez de você chutar questões, você eliminar alternativas dentro de uma mesma questão. Então, das 5 alternativas, às vezes você fica em dúvida entre 2, 3 e você consegue eliminar ali 2 que você tem certeza que não era a correta. Então, quanto mais alternativas você eliminar, mais fácil, né, você consegue chutar, né, no final das contas, se você não tiver certeza daquela questão. Então, primeiro, né, tente eliminar aquelas alternativas absurdas que estão claramente erradas, né? Sempre vai ter pelo menos uma alternativa dentre as 5 que ela é totalmente absurda. Dificilmente aquela alternativa será a correta, né? Então, quando uma questão tiver 2 alternativas que elas são completamente opostas, é sinal de que uma delas ela deve estar correta. Então, por exemplo, a alternativa A traz a informação de que as Forças Armadas são instituições permanentes. E a letra B traz a informação de que as Forças Armadas são instituições temporárias. Uma das duas tende a estar correta, porque, né, temporária é diferente de permanente, né? Então, as outras alternativas provavelmente vai lhe trazer informações para confundir, mas essas duas informações que elas são opostas tende a ser uma delas a correta, certo? As alternativas que têm palavras que generalizam como sempre, jamais, nunca, elas tendem a estar erradas, né? Dificilmente uma coisa é extremamente correta, né, e não tem nenhuma exceção. Então, cuidado com essas alternativas, tá certo? E via de regra, uma questão incompleta, ela pode estar correta, né? Então, por exemplo, a afirmação é de que as Forças Armadas são instituições permanentes e regulares. Aí a alternativa me traz a informação de que as Forças Armadas são instituições regulares. Isso está correta. Ela não está errada por estar faltando a informação de que é permanente, né? Elas não são uma informação que são
totalmente complementares e que uma torna a outra errada, tá certo? Se ela tiver faltante. Então, se as Forças Armadas são instituições regulares, provavelmente essa alternativa está correta. Então, é comum também que aquela alternativa que tem os itens que mais aparecem na questão, ela tende a estar correta. Então, por exemplo, aqui ficou pequenininho, mas dá para ver. Eu tenho rosa na A, rosa na B, rosa na C e rosa na E. A rosa aparece em 4 alternativas, então tudo me leva a crer que a alternativa correta vai ter rosa na resposta. Aí eu tenho aqui na letra A, vermelho. Vermelho não aparece em mais nenhuma alternativa. Dificilmente a letra A estaria correta. Na letra B, na letra C eu tenho cinza. Então, cinza também não aparece em nenhuma outra alternativa. Provavelmente isso também não está correto, né? Aí, em contrapartida, eu tenho na letra B laranja, que aparece em outra alternativa também. Além de ter o rosa e o azul, que aparecem em 3 alternativas. Então, tudo me leva a crer aqui que a correta é a letra B, tá certo? Isso serve também para a maioria das provas. Né? Então, se você também nunca... Essa daqui é a dica de ouro. Se você está lendo alguma coisa em uma alternativa e que você nunca ouviu falar do que está escrito ali, é possível que ela esteja errada. Se você estudou corretamente, se você estudou bem, dificilmente vai ter alguma coisa que você nunca ouviu falar, né? Então, provavelmente, isso pode te ajudar a eliminar ali pelo menos uma alternativa. Né? Então, dos 20%, você conseguiria chutar 20% das alternativas. Né? Então, isso também vale. E aí, cuidado na prova da Marinha com sequências muito longas. Por exemplo, A, ou C. Né? Então, na prova da Marinha, é comum que pelo menos caia uma sequência de 3 alternativas corretas. Já caiu uma sequência uma vez de 4 alternativas corretas. Né? Então, se você está lá resolvendo a sua prova e você vai ter lá 4, 5 sequências de 3, de 4 alternativas corretas, eu desconfiaria bastante, porque esse não é o padrão da Marinha. Aliás, não é o padrão de prova nenhuma. Né? Então, se dentro daquelas alternativas ali, que está em muita sequência, tem alguma que você está em dúvida, que você não tem tanta certeza, desconfie daquela questão, deixe um pouquinho de lado e avalie se vale a pena chutar aquela questão no final. Né? Agora, se você tem realmente totalmente certeza de todas as sequências, não mude a sua resposta, pelo amor de Deus, porque pode casar de dessa vez a Marinha querer colocar, né, 4 sequências na prova. Né? Mas isso pode te ajudar, né? Inclusive, se você tem, sei lá, a sua 10, 11, 12 é letra B. Aí a sua 13 você vai chutar, mas a alternativa que você vai marcar todas as restantes é justamente a letra B. Então, talvez essa alternativa, essa questão, vale a pena você chutar uma outra alternativa, se você tem totalmente certeza daquelas 3 anteriores, tá certo? Então, essas são estratégias que podem te ajudar, né, a ganhar ali uns pontozinhos extras na prova, né? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo via direct, né? Eu vou liberar o simulado para vocês. Coloquem essa estratégia já em prática no próprio simulado, para vocês verem como dá certo, para vocês verem se isso dá certo para vocês, se vocês sabem aplicar, tá certo? Eu fiz o simulado totalmente baseado no padrão de cobrança da Marinha, inclusive a forma de gabarito também, tá certo? Eu espero que vocês gostem, deixe o feedback aí de vocês e boa sorte!